continuação do termo de colaboração 28, João Francisco Pereira, parte 4, referente à repartição de vantagens indevidas a André Cucinelli e Edson Giroud. Pode falar o que eu sabe sobre isso? Foi não, Heitor. Bom, dando continuidade, né? Nas eleições de 2006, o então senador e candidato ao governo do Mato Grosso do Sul, o Dr. Delcídio Amaral, foi derrotado pelo candidato do PMDB, o senhor André Cucinelli. E outro dado importante é que, apesar dos esforços que foram mencionados nos relatos anteriores, principalmente no anterior, os créditos contra o Estado do Mato Grosso do Sul não foram totalmente pagos. Assim como ainda havia um saldo em aberto, o Pedro Leão tentou contato com o já então governador eleito, ou a equipe dele, o André Cucinelli, para conseguir equacionar os valores pendentes. Só interrompendo aqui, o Cucinelli, ele venceu o Delcídio Amaral. Isso, Delcídio Amaral. Pode continuar. Bom, apesar do governador André Cucinelli ter tomado posse em início de 2007, somente em 2010, em meados de 2010, ou seja, mais 4 anos depois, e também após alguns contatos com o próprio governador, André Cucinelli, e com o Edson Giroud, então secretário de Estado de Obras Públicas e Transporte, Pedro Leão, com a minha ciência e autorização, conseguiu formalizar um novo acordo com o Estado do Mato Grosso do Sul para a quitação do saldo remanescente, que naquela época, corrigido, que isso era atualizado, perfazia um montante de 79 milhões. Aí voltando já e aí, viu, doutor, queria só registrar que eu estou aqui com um espírito de colaboração. Eu vim para colaborar desde o início, quando eu comecei, já fazem 9 meses, eu tenho sempre demonstrado esse espírito de colaborar. Eu quero realmente deixar para os meus netos um outro país de uma outra forma. Então, esse é o meu objetivo. Então, ficou esse saldo remanescente. Então, isso somente em 2010, ou seja, já no final do governo do primeiro mandato do governador Cucinelli. Eu imagino que isso não foi assim, porque era véspera de uma eleição. Não é isso? A eleição da reeleição do mandato do governador. Então, nessas negociações que foram feitas com o atual, a equipe do governador André Cucinelli, o senhor Edson Giroud, então secretário de Obras Públicas e Transportes, foi feito então um acordo para pagamento do saldo remanescente. E foi então proposto um desconto sobre o nosso crédito de 70%. Isso equivalia naquela época ao valor a ser quitado de 23 milhões e 400. Ou seja, o que era 79 milhões em números redondos passou a ser 23 milhões e 400, que é exatamente 30% dos 79 milhões. Então era o que nós teríamos direito a receber. 23 milhões. Com esse novo acordo. Com esse novo acordo. Isso foi em 2010. Isso foi formalizado, esse novo acordo? Não.
Aliás, deve ter sido, eu não tenho aqui esse dado, mas o senhor pode me ajudar aqui, conseguiu formalizar, então foi formalizado. Então teve até para pagar isso precisava ter um documento que oficializasse. Um desconto grande, né, inclusive? Astronômico, né? Bom, e mais, não ficou só isso. Além de nós darmos um desconto de 70%, ainda, e esses 70% seriam pagos em 5 parcelas iguais e sucessivas de 4.680.000. A primeira vencendo em agosto de 2010. Agosto de 2010. As eleições, eu acho que foram em outubro de 2010. Mas iam ser pagas em 5 parcelas. Conforme Pedro me relatou, essas reuniões foram sempre realizadas no próprio Palácio do Governo. O governador André Cucinelli lhe disse expressamente que estava buscando a sua reeleição e que precisava de apoio financeiro da CBPO para a sua campanha. Então, foi nessa ocasião que o governador orientou Pedro a procurar o secretário Edson Giroto. E aí, quando do contato com o senhor Edson Giroto, então secretário de Estado do governo, condicionou a assinatura do acordo ao pagamento a pretexto de auxílio de campanha de 10% sobre o valor a ser recebido pela CBPO, equivalente a 2.300.000. Quer dizer, além de nós darmos um desconto de 70%, de receber em 5 parcelas esse valor, ainda fomos obrigados a pagar 10% do valor a ser recebido. O senhor foi obrigado, o senhor pagou por quê? Não, eu não devia ter pago. Né? A verdade, o certo era não pagar. Mas, para não deixar de receber os créditos, eu autorizei o pagamento. Foi pago quanto? 2 milhões? 2.340.000. A André Cucinelli? Não, aí eu vou relatar para o senhor. Certo. Bom, esse acordo, a formalização desse acordo, porque houve a proposta do senhor Edson Giroto para o Pedro, evidentemente que Pedro não tinha como, naquele momento, né, confirmar, aprovar, precisou então entrar em contato comigo e depois que nós avaliamos todos os prós e contras, eu autorizei a ele proceder a este pagamento. E esta formalização, o acerto, foi somente fechado depois da minha autorização para Pedro, e foi feito isso. Aí o Pedro deu esse retorno ao senhor João Amorim, empresário conhecido na região e pessoa de confiança do governador. Então foi o governador André Cucinelli. Então, quem sentou com o Pedro para definir a forma e as condições enfim, os processos para pagamento dos 2.340.000 foi o senhor João. Isso foi então feito, e aí foi assinado um acordo com o governo do Estado do Sul para o pagamento do débito da CBPO. Então, nós temos aqui, estamos dando corroboração, tem uma planilha onde constam os valores pagos, né? Os valores pagos, as parcelas, teve uma parcela, a primeira parcela só foi paga em 23/8 de 2010, nós já fizemos pagamentos no dia 1, 2 e 3 de setembro, que totalizou, nós fomos também... Vocês receberam o total? Recebemos... Qual foi o outro mês? 14 de janeiro de 2011. E o pagamento da Cucinelli correspondia à data? Não. Houve uma antecipação dos pagamentos. Eu tenho uma ideia, a primeira parcela que nós recebemos, das 5, ela só foi paga no dia 23 de agosto. Nós pagamos
as 4 parcelas, Restantes. as parcelas da contrapartida, nos dias 1, 2 e 3 de setembro. Antes da eleição. Antes da eleição. Nós pagamos 4 parcelas. Era a exigência dele Foi uma exigência. por conta da eleição? Por conta da eleição. Como é que foi feito esse pagamento? Esse pagamento foi feito através do nosso departamento de operações estruturadas em São Paulo, através de Casa de Paulistinho. Então, pelo que eu estou escrevendo aqui, e os outros pagamentos das outras parcelas só ocorreram no dia 28/9 deles para a gente, né, o pagamento dos nossos créditos. No dia 28/9 de 2010, no dia 25/10 de 2010 e no dia 14/1 de 2011. Mas olha só, em janeiro de 2011, ele já não era mais. Mas ele foi eleito. Ele foi reeleito? Não, foi Reinaldo Azambuja. Não, então, mas aí, bom, eu acho que foi o compromisso, né? O senhor tem razão, deixa eu ver aqui, só porque é muita coisa, viu? Então eu posso ter me equivocado nessa afirmativa. Eu quero só ver aqui. O Reinaldo Azambuja também se comprometeu? Não. Imagina o seguinte, um pagamento que foi feito no dia 14/1, ele já está na programação, né? Eu acho que ele não teria como, já estava empenhado, autorizado, foi só, eu acho, Entendi. não era o caso de ter alguma, estou encontrando aqui, mas eu vou, o Giroto, o Amaral, Quem pedia era o Edson Giroto, era isso? Não, o Edson Giroto foi quem impôs a condição do pagamento dos 10%. Não é isso? Dos 10% sobre os 23 milhões, e 400. Quem era carrossel? Conhecido em carrossel. Mas eu vou continuar, que não terminei ainda o relato. Então, foi o que aconteceu. O senhor Edson Giroto também era candidato a deputado federal. Então, fez parte das negociações entre Pedro Leão e o senhor Edson Giroto um pedido dele para a contribuição de campanha, né? E foi dado e foi pago pelo sistema de operações estruturadas R$300 mil no dia 15/10 de 2010 ao codinome Carrossel, que representava o senhor secretário Edson Giroto. Que era a pretexto de campanha eleitoral. Pretexto de campanha eleitoral. Ele era candidato a deputado federal. Esse valor estava dentro ou fora daquele valor negociado para o candidato à reeleição André Putinelli? Não, estava fora. Estava fora. Um valor então, além daquele valor, ele tinha 300 mil. 300 mil para ele. Para ele. Exato. Certo. E foi pago também da mesma forma. Em São Paulo? Em São Paulo. Era isso que eu tinha. E o Beto Silva é da equipe de vocês, né? O Beto Silva é o responsável por essa área de projeto estruturado, que também é colaborador, não é isso? Isso eu acho que me parece até público. Exato. O Fernando Miliati. O Fernando Milhagem faz parte da equipe do Gilberto Silva. Ele é Tudo bem. subordinado ao Gilberto Silva. Sem pergunta, doutor Rodrigo. Tem alguma pergunta? Não. Parte 4, termos de colaboração.